Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Elas Podem de hoje, podcast delas para elas. Eu sou a Aline Valim e estarei no comando dos microfones. E hoje nós vamos falar sobre encontros e reencontros. Vamos falar sobre maternidade, presença digital e também sobre empreendedorismo feminino. Mas, para esse bate-papo super agradável, eu não estou sozinha e estão comigo a psicóloga Ellen Dias e a empreendedora Ana Paula, mais conhecida como Ana Help. Gurias, sejam muito bem-vindas. Obrigada. E gostaria então que vocês se apresentassem um pouco para o pessoal de casa. Pode começar, Ellen, tu nossa convidada do mês. Pois então, eu sou a Ellen, sou psicóloga de abordagem psicanalítica, atuo aqui na cidade de Arroio do Sal, em Capão da Canoa, Torres. Em Capão da Canoa eu trabalho somente com dependência química e aqui na cidade já há 10 anos, né, atendendo e hoje numa clínica. Sou esposa do Edson, mãe da Alice e do Davi, filha do tio Sérgio e da tia Marisa, que são daqui da cidade, estão bem conhecidos. E era isso, eu acho. E tu, Ana? Então, me chamo Ana Paula, mais conhecida hoje em dia como Ana Help, né? Presente do mundo digital. Sou mãe do Arthur, de 14 anos, casada há 16 anos, já com o Rafael. Sou maquiadora e agora empreendendo na Help Store também. Acho que seria um pouco mais ou menos isso. Nossa, maquiadora, né? Produzidas Todas produzidas por pela mim. Ana. Então, antes de nós iniciar, quero agradecer aos nossos apoiadores. Vocês devem ver que está rolando no canto da tela alguns logos, e são esses apoiadores que fazem com que a gente possa estar aqui toda quinta-feira conversando com vocês. Então, quero agradecer Ana Help Store, Inventar Comunicação, Hoffman Odontologia e Saúde, Sal da Terra, Pub 36 e Dona da Praia. E se você ainda não conhece, nós vamos deixar o arroba deles nos nossos stories. Depois você vai lá, entra e já aproveita e segue todos eles. Vamos começar então, gurias. Ana, tu foi mãe cedo, né? E criou o teu primeiro blog ainda grávida lá em 2010, onde tu começou a compartilhar essa rotina de ser mãe, né? Como foi essa tua primeira experiência com o digital? Na verdade, esse início foi como uma válvula de escape, assim. Quando eu engravidei, eu estava num período de experiência no trabalho e venceu o período, eu não sei se eles já imaginavam que eu estava grávida ou o meu rendimento estava bem ruim, realmente. Eu fui demitida, então eu passei a gravidez toda desempregada. Então eu precisava de alguma coisa para me distrair, porque nesse mesmo período eu fui morar com meu marido, na casa dos meus sogros, então era muita coisa nova ao mesmo tempo e eu precisava de alguma coisa para me entreter. Então eu criei esse blog, só que eu não consegui levar ele muito para frente, porque depois a maternidade vem, as demandas de uma mãe com um bebezinho, e eu não consegui levar em frente. Foi nesse período, assim, durante a gravidez mesmo. Eu criei o blog, e na época a gente fazia GIFs, era bem diferente do que é hoje. A setinha do mouse tinha brilhinho, então até eu criar o blog levou um bom tempo. Então, na hora de começar a criar conteúdo, eu estava ocupada demais sendo mãe na vida real e não consegui levar para frente. E como foi para ti conciliar maternidade com o trabalho? Porque a gente sabe que para a maioria de nós mulheres isso é um desafio. Sim, foi bem desafiador, assim. Logo que ele estava lá pelos 6 meses, eu tentei voltar, porque eu sempre trabalhei desde muito nova, apesar de ter sido mãe nova, eu sempre trabalhei desde os meus 16. Então eu tinha aquele hábito, aquela rotina de trabalhar, de ter o meu dinheiro, aquela coisa toda, e eu sentia muita falta. E a gente se sente um pouco impotente, parece que tu não tá fazendo tudo que tu pode, né? E para mim foi bem difícil. Daí quando ele tinha mais ou menos uns 6 meses, eu tentei voltar. Mas é um bebê, né? Eles são muito sensíveis, muito delicados. Daí ele ficava doente, eu faltava no trabalho para poder ficar com ele, porque era a minha prioridade. Então chegou um momento que eu disse assim: não, eu preciso escolher, né? Ou eu tento voltar, ou eu fico com ele, porque não tá dando. E daí eu parei um pouco de trabalhar, de correr atrás desse desespero de querer voltar a trabalhar, para ficar com ele mesmo. E daí eu voltei a trabalhar mesmo com 2 anos, ele já tinha daí. Aí demorou um pouquinho mais esse processo. Sim, sabe que tem uma pesquisa que mostra que mais de 50% das mães são demitidas após 2 anos do retorno do trabalho. Ou seja, os 2 primeiros anos da criança é o período em que a criança mais precisa da mãe. Sim. Então, nós estamos nos desdobrando, né, entre maternar e trabalhar.
E a gente não tem esse acolhimento. É um desafio. E eu acho que vou no achismo, né? Mas tu tá aqui tu tá aqui pra nos dar que para nós, mulheres, ele é também uma questão da gente se cobrar também, né? A gente se cobra de ser 100% no trabalho, a gente se cobra de ser 100% em casa, mas naquele momento tem uma vida nova que depende da gente. Como que é para mulher? Como que seria mais fácil para a gente se aceitar neste momento, se perdoar? Então, Aquela coisa, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não tem como fugir disso, né? Eu acredito que além da demanda ser muito grande, né, da maternidade, tudo que implica ali, como tu bem falou, Aline, eles dependem da gente, né? Não é só uma demanda, não é algo que a gente mais uma tarefa, eles dependem muito da gente, na sobrevivência deles, a estruturação deles, o psiquismo, tudo depende, né, do quanto a gente vai estar ali para eles. E não só nessa distribuição de tempo que falta, porque nosso dia só tem 24 horas, então eles dependem 24 horas da gente e a gente ainda tem que querer fazer outras coisas. O nosso investimento também está muito ali, né? Então, falta para o resto, né? Porque a gente se torna mãe e eu acho que o investimento fica ali nos pequenos e nos toma muito, assim, né? Dizem que a infância é um terreno que a gente visita pelo resto da vida. Muito? Muito. O que nós somos hoje depende crucialmente da nossa infância, né? A gente revive a nossa infância diariamente, por isso a importância, né? Da importância de todo esse investimento e de como a gente cria os nossos filhos e de todo o amor que a gente deposita e a gente, né, ali nesses pequenos, isso faz toda a diferença na vida deles, né? Vamos voltar então. Daí tu criou o blog. Mãe, virou blogueira, parou de blogueirar porque tinha uma criança que dependia de ti. Mas quando tu viu na internet uma oportunidade real? Eu achei que eu precisava, assim, que eu precisava ser ouvida. Eu precisava encontrar a mulher ainda, além de mãe, além de esposa, eu precisava ter um espaço meu, aquilo que me representasse. E no blog eu conseguiria falar sobre isso. Claro que depois mudou um pouco o foco de maternidade para outras coisas, que eram coisas que me agradavam mais, que tinham mais a ver comigo, que era a maquiagem, que era a moda, falar sobre esses assuntos, que é um assunto que eu gosto, que eu estudo muito e que eu dominava. Então eu me sentia bem com conteúdo suficiente para falar sobre isso. E a internet foi me mostrando que eu poderia sim fazer isso e mais, porque eu via o mundo crescendo na internet, porque ele nasceu em 2010, então foi quando deu o boom da internet, a gente não tinha mais a internet de escada, tinha mais acesso, era mais facilitado. Então foi mostrando mais possibilidades, abrindo o leque, né? Te mostrando que pode fazer mais, pode ser ouvida, tem mais gente. E eu consegui criar na época uma comunidade muito legal, assim, na internet, de amigos que blogueiravam também. Não de pessoas que liam o meu blog, mas se sentir acolhida, que tu não tava aleatória, assim, que tinha alguém que pensava como tu e fazia as mesmas coisas que tu, assim. E foi bem legal, bem importante essa fase, assim. De tu se reencontrar. Então, na verdade, pra ti foi uma forma de tu se reencontrar com a antiga Ana. Isso. Acho que muitas mulheres passam por isso. É uma transição necessária e às vezes tão difícil, né? Porque tu passa a investir no teu filho um pedacinho de ti, que depende extremamente de ti, e depois tu precisa se auto-investir de novo. Porque senão, além de se tu se esvaziar enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto profissional, tu prejudica o teu filho também. Então é um processo extremamente necessário, né? Que talvez tu tenha encontrado, que bacana ali, porque daí tu retrata aquilo que vai acontecendo internamente, as ferramentas ali acabam favorecendo para que esse processo possa, né, voltar para ti. Que lindo. Eu também achei tão bonito, né? Uma forma de se reencontrar. Que bonito que foi. E ser maquiadora era um sonho? Era. Eu acho que desde pequenininha, na época de assistir televisão, eu lembro que tinha um programa, acho que era no SBT, que eles faziam aquela transformação, Dia de Princesa. Sim. E sempre tinha uma maquiadora que ela era toda tatuada. E na época, ter tatuagem era um tabu, né? A pessoa que tem tatuagem,
enfim, Uhum. né? Não é uma pessoa boa, né? Sempre teve aquele tabu. E eu só achava aquela coisa linda, uma forma de se expressar. Eu disse, gente, eu preciso ser maquiadora para poder ser tatuada. E é uma coisa que eu gosto muito, tanto da tatuagem quanto da maquiagem. Ali era permitido ser tatuada. A pessoa não era mal vista por ela ter tatuagem, porque ela era maquiadora, ela era uma artista. Então ela se expressava tanto na pele dela como nas pessoas, né? E eu via muito isso em casa, assim. Aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, a gente tem muito essa coisa de tomar o chimarrão, de se reunir em família para isso, né? Uhum. E eu via a minha mãe, assim, minha mãe não trabalhava, ela cuidava da casa o dia inteiro. Aí lá por 3, 4 horas ela terminava o serviço, tomava um banho, se arrumava, passava um batonzinho, fazia um chimarrão para esperar o meu pai. Então ela estava sempre arrumada. Quando ela não estava trabalhando, né, fazendo serviço, eu via ela sempre arrumada, com uma roupinha legal, por mais que fosse ficar em casa só para tomar um chimarrão, com um batonzinho. E daí teve uma época que ela trabalhou também e ela saía para trabalhar maquiada. Quando ela voltava, ela estava maquiada. Ai, que legal. Então eu tinha essa referência sempre da minha mãe. E ela Diz de um autocuidado, né, É, Ana? Porque o tempo que tu tá ali não é só pra poder se apresentar, tu tá ali te olhando, tu tá É por ali ti, investindo né? em ti, né? Aham, muito disso, assim, eu tenho muito essa ligação da maquiagem com o autocuidado, assim, né, com E amor com próprio. autoestima também, Isso, né? aham. Hoje é um dia, ó. Vou sofrer pra dormir e tirar essa maquiagem. Eu queria poder dormir assim, eu queria acordar assim amanhã. Porque como a gente olha e a gente se vê com outros olhos, Aham. né, Sim. gurias? Daqui a pouco os olhos da alma, É. né? Porque a maquiagem consegue acabar com a gente também, né? Quando é mal Se feita. for mal feita, sim, com Mas certeza. quando ela é bem feita, ela consegue realçar o que a gente tem de melhor, que era o que a gente estava falando antes, Sim. dos bastidores, né? E às vezes é até uma insegurança que tu tem, uma manchinha, porque a pessoa vai perceber, ninguém percebe, é só a gente. Eu noto isso muito maquiando clientes, que elas, esconde minhas rugas, eu olho, mas que rugas? Nem tem. É uma coisa tão Sim. nossa, e às vezes a maquiagem, ela camufla isso, que a pessoa se sente tão bem, se sente valorizada, se sente bonita de verdade, porque às vezes a gente não se sente bonita, né? E a maquiagem traz isso, assim. E é uma coisa que eu trabalho muito, assim, com as minhas clientes, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Minha maquiagem, o intuito dela é embelezar, realçar a tua beleza, não transformar. Porque era um conceito que tinha antigamente também. Que, eu vou me maquiar, não vou ficar com a mesma cara que eu tô sempre. Eu quero ficar uma coisa bem diferente. Vocês eram umas massa corrida. Exato. E a pessoa se olhava e nem se reconhecia. Isso! Há quanto tempo tu trabalha com maquiagem? Oficialmente, assim, que eu me considero, foi exatamente como eu acho que foi falado em todos os podcasts na época da pandemia. Acho que todos os podcasts aconteceu Tivemos, isso. Teremos que fazer um podcast específico sobre a pandemia. Porque marcou todo Pré-pandemia, mundo, pós. né? Aham. Uhum. E foi muito isso, assim. Eu já maquiava muito, maquiava minhas amigas, maquiava para alguns eventos, mas eu não me aceitava como maquiadora porque eu não tinha um curso, eu não tinha um certificado. E daí na pandemia eu disse assim, não, uma semana antes de fechar tudo, eu disse, não, eu vou fazer o curso. Óbvio, não sabia que ia fechar. Fiz o curso e eu disse, não, agora eu sou maquiadora. Aí fechou tudo. Eu não tinha cliente. Que legal, né? Enquanto eu podia maquiar, eu não queria, porque eu achava que eu não tinha isso de ter o certificado, que era isso que ia me empoderar, que as pessoas iam acreditar em mim. Mas não, eu já maquiava igual. Tanto que no curso, a profissional lá falou assim: tu veio aqui só pelo certificado, né? Porque tu sabe tudo. Tudo que eu tô ensinando, tu sabe, tu tá fazendo perfeitamente. É só para te ter o certificado e te sentir que tu é profissional. Porque de resto tu já tem. E foi bem isso mesmo, assim. Depois disso, eu disse, não, agora eu assumo a posição autorizo. de maquiadora e vou trabalhar como maquiadora. Então, estamos em 2024, oficialmente 4 anos. Oficialmente. Tu sabe que eu tinha muito problema com maquiagem. E não é porque tu tá aqui, eu sempre falo isso. Sim. As mulheres me maquiavam, as maquiadoras me maquiavam e eu me olhava e eu não me enxergava na maquiagem. Parecia que eu era outra pessoa. E eu não gostava de me maquiar. Porque cada vez que eu pagava para alguém me maquiar, eu não me sentia eu. E daí foi. Daí eu conheci a Ana. E daí eu acho que a primeira vez que ela me maquiou, eu disse, eu não gosto de nada carregado, né? Eu gosto de uma coisa leve e tal. E eu lembro a sensação que eu tive até hoje, quando eu me olhei no espelho, assim. A primeira vez de tu se ver maquiada e se sentir linda, sabe? Meu Deus, mudou a minha relação com a maquiagem.
Porque hoje, por menos que, eu passo um pozinho, Uhum. eu passo um rímel, eu Uhum. passo um batom, Uhum. né? Essas três. Na verdade, faço um blushzinho também. Então, mudou a minha vida, né? A relação, a partir do momento que eu me vi maquiada e eu me gostei, eu me enxerguei maquiada, mudou minha relação comigo mesma, né? Por isso que a gente se sente mais bonita, A gente veste outra autoestima. postura, né? No momento que Veste. tu tá se sentindo bem, tu tem outra atitude pra tudo. Outro É verdade. posicionamento, né? E agora, assim, ali do digital, daí os blogs foram caindo em desuso. Uhum. E surgiu, então, o Instagram. Sim. Como é que foi essa tua transição do blog para o Instagram? Teu público veio junto? Como aconteceu? Na verdade, eu acho que eu ainda nem tinha um público. Mas como o blog era difícil de tu dizer assim, eu tenho um blog, não se tinha o WhatsApp, o Sim. Instagram não era tudo isso, eu postava no Facebook, mas eu não tinha, porque o público do Facebook não é o mesmo do Instagram Não é. hoje, que vai em blog, que segue as tendências e tudo mais. Então eu disse assim, não, eu preciso ir para algum lugar que as pessoas que eu faça as pessoas virem para o meu blog. Então eu criei o Instagram, porque eu conseguia botar link, postar foto dos bastidores quando eu estava gravando um vídeo ou escrevendo algo no blog, para trazer essas pessoas do Instagram pro blog. Mas elas não iam. Elas não iam, não tinha esse caminho. Acontecia que não iam. E foi caindo, o blog foi diminuindo, tanto para mim como geral, Uhum. assim, foi caindo em desuso, né? Sim. Diminuiu muito os acessos e tudo mais. E o Instagram foi crescendo cada vez mais. Então eu fiz um Instablog que eu chamava na época, que eu fazia a mesma coisa que eu fazia lá no blog, de forma reduzida, claro, mas ali no Instagram, para as pessoas irem me acompanhando. E ali eu divulgava, né? Fazia tutoriais de maquiagem, falava sobre um produto, resenhava o produto, esse blush tu usa assim assado, e eu ia dando dicas no Uhum. Instagram mesmo. E ali eu fui criando um público, foi crescendo cada vez mais, assim. E daí a comunidade vai aumentando e as pessoas vão indicando, né? Olha essa resenha desse blush que a gente quer comprar, a fulaninha usou, fica legal. E assim foi crescendo, mas eu acho que eu nem tinha um público ainda no blog. Quem acompanhava o meu blog eram meus amigos que tinham blog também, que a gente se apoiava, assim. Sim. Então era mais assim, um grupinho, uma bolinha fechada, assim. E a influenciadora? Uhum. Como surgiu? Porque acho que a maioria das pessoas aqui, pelo menos, te conhece como influenciadora. Ela surgiu quase na mesma época de que eu decidi fazer o curso de maquiagem, só que como não tinha eventos, a gente estava na pandemia, tudo que eu postava as pessoas gostavam, assim, fui numa loja, comprei isso, aonde que tu comprou? Qual é o nome da loja? Quanto que tu pagou? E eu vi que tinha uma procura, uma demanda por isso, assim. Uhum. Aí eu fiz uma proposta para uma loja, a loja Santa Praia, de fazer provador. Olha, eu vou provar tuas roupas, falar, indicar onde eu compro, porque as pessoas querem muito saber onde a Uhum. gente compra as coisas, e elas vão começar a comprar de vocês e tudo mais. E a Nath acreditou na minha história, comprou a minha ideia e a gente começou a fazer. E a partir daí aconteceram outras parcerias. E era muito isso, eu recebia muito feedback das seguidoras da época. Olha, fui lá e comprei exatamente o look que tu postou na Nath, na Santa Praia. E eu gostei muito. Ana, eu preciso comprar um rímel, alguma maquiagem. Qual que tu indica? Qual que tu usa que tu indica e onde que eu compro? E daí, a partir daí, foi acontecendo, assim. Fiz parceria com lojas de maquiagem, com lojas de lingerie. Eu aceitava tudo na época, porque eu queria estar nesse mundo que era um novo blog, né? O pessoal tinha acabado com os blogs e o Instagram tava nessa onda, assim. E crescia cada vez mais, e a procura, e quanto mais eu postava, mais as pessoas interagiam comigo. Por que que tu não mostra tu fazendo uma maquiagem, então? Aí comecei a ensinar maquiagem também. Então, uma coisa foi puxando a outra, assim. Eu meio que fui surfando a onda, estavam me chamando, eu tava indo. E até hoje é assim, porque tu foi construindo autoridade, né? Tu foi Sim. mostrando os produtos e as pessoas foram comprando. E foram te Sim. pedindo dicas. Olha, eu quero comprar um blush, minha pele é assim, uma base, vamos falar uma Uhum. base, né? Uma base, Sim. minha pele é assim, assim, assim. E isso continua até hoje? Continua até hoje. E eu acho que eu criei essa credibilidade porque eu era muito chata. Por exemplo, eu fui chamada muito de chata, muitas pessoas comentaram assim, mas a Ana é chata, tipo, se ela tá divulgando um, ela não vai divulgar o outro. Sim, eu tinha parceria com a Ju, que faz cabelo, e fazia a unha com a manicure dela. Eu não ia fazer o cabelo com a Ju e a unha em outra manicure que não fosse do salão, Sim. porque ia
ficar errado. E isso incomodava as pessoas, porque se eu falasse de um dentista, eu ia falar só daquele, não ia falar de todos que tem na cidade. Uhum. Ai, por que tu não fala? Porque daí eu não passo credibilidade. Uhum. Então as pessoas começaram a acreditar muito em mim, porque eu não falava só por falar, só para ganhar dinheiro. Eu falava daquilo que eu realmente usava na minha vida, fazia parte da minha rotina, tanto que até hoje é assim, né? As lojas que eu divulgava, eu uso até hoje. Frequento até hoje as mesmas lojas. Então, foi criando credibilidade, cada vez mais o pessoal acreditava em mim. E fico até hoje. Quando eu diminuo as minhas postagens, quando eu paro de postar um pouco, quando eu fui mais para a direção da maquiagem, que eu diminuí bastante, eu recebi bastante cobrança. Por que tu não posta mais? O que aconteceu, né? Tu não gosta mais de postar? Eu preciso de dicas. E até hoje elas me mandam mensagem perguntando, como tu falou, ai, a minha pele é assim, que base que eu uso? E daí tu ter, né? Claro que daí, como eu já estudo muito sobre, a gente tem embasamento, a gente sabe indicar, né? Até pela rotina de maquiadora, conhece os produtos, então para indicar é cada vez mais fácil. E elas acreditam, porque daí elas usam e funciona realmente, né? Uhum. Tu disse que a internet te mostrou que tu podia ser o que tu quisesse. Uhum. Como tu acha que a internet pode impactar a vida das mulheres hoje? Ai, eu acho que de muitas formas. Eu acho que a internet ela trouxe o conhecimento para todo mundo, ela facilitou o acesso ao conhecimento, coisas que antes era mais difícil, principalmente para a mulher, né? Não, a gente pode parecer que estou falando de uma coisa muito antiga, mas não é, Uhum. né? Tem muita gente hoje que não sabe, por exemplo, se maquiar porque ela não para experimentar. Porque, eu não posso, eu tenho meu filho para cuidar, eu tenho que organizar minha Uhum. casa. Ela não se dá, não se permite esse tempo. E a internet tem conhecimento à vontade, gratuito. Então, eu acho que isso empodera. Tu pode estudar, tu pode fazer um curso online, tu pode fazer tudo o que tu quiser realmente e tiver interesse e foco, tu consegue fazer na internet. Hoje em dia não tem mais essa limitação que tinha de tempo, de espaço. Sim. Só tem esse curso em outra cidade. Hoje tem na internet, tu consegue fazer facilmente qualquer coisa. Uhum. Eu sempre brinco, procura no Google. O Google tá na fase das perguntas, gente, de geografia. Coisa que eu estudei há um século atrás. Nem lembra mais. Filho, procura no Google. Se não tem no Google, não existe. Não existe resposta para essa pergunta. Não existe resposta. Uhum. Então, realmente, né? O conhecimento ficou mais acessível com Sim. a internet ali. E acho que a pandemia. Mas a pandemia, ela facilitou alguns acessos. Então, assim, reunião online, eu amo. Amo, claro que eu ainda prefiro, eu ainda acho que algumas reuniões poderiam ser um e-mail, uma conversa de WhatsApp, né? Mas facilitou a vida, porque assim, eu ia antes a Porto Alegre para ir numa reunião. Cara, a gente faz online hoje, né? Então teve realmente esse acesso. Mas também eu acho que as redes sociais impactam muito mais, Ellen, a vida das mulheres hoje, de uma relação que pode não ser tão saudável assim. Né? A gente falou em algum podcast, acho que da semana passada, na questão da gente olhar aquela mulher linda, perfeita, maravilhosa, da gente olhar aquela família feliz, né? Aquele casal apaixonado. Então, de que forma essa relação com a internet. Mas eu acho assim, ainda fazendo um parênteses, que para nós mulheres essa cobrança e essas comparações são maior do que com os homens. De que forma essa relação pode ser saudável para a gente e a gente pode conseguir separar e transformar numa coisa saudável. Tu diz no nosso uso com a internet ou o uso que a gente faz para de venda, como seria essa relação saudável? Porque eu fiquei pensando várias coisas aqui, tá? Desculpa. Ainda ali que a Ana traz, né? Isso, bom, facilitou muito, né? A internet facilitou muito e ela é uma ferramenta hoje indispensável. A gente não pode negar, né? A gente não pode mais negar isso nem na vida dos nossos filhos. A gente tenta ao máximo o menos uso de telas, mas a gente não pode mais hoje, né? Ignorar o fato de que elas estão presentes e que a gente tem que se aperfeiçoar, que a gente tem que fazer bom uso delas, né? De uma maneira saudável. Como seria uma maneira saudável, né?
A primeira coisa que me vem, né, bom, a prudência, né, de tu poder saber escolher o conteúdo que tu vai estar usando ali, a forma como também tu vai estar usando isso para poder vender o teu produto ou poder estar ali interagindo, né, e também a questão do excesso. O excesso é o maior prejuízo ainda, né? O que mais me ocorre, eu acho que é o excesso. A gente saber usar. Quando é uma ferramenta de trabalho, né? Assim como o nosso dia é limitado, a gente tem outras coisas. Às vezes ela nos toma a internet de uma maneira que quando a gente vê, a gente tá ali trabalhando, daqui a pouco a gente já tá ali consumindo, e daqui a pouco vai, e tu acabou a noite, né? É verdade. Acabou o dia. Mas ainda assim, né? De a gente poder olhar para aquilo que a gente está consumindo ali, vendo, interagindo, e poder também pensar, né, no que aquilo é verdade, no que aquilo é só para vender, né? A Ana falou que hoje a internet ela pode trazer inúmeros benefícios e ser útil para tudo ali, né? Só que eu acho que sim, só que tem que ter verdade, né? Porque é só a verdade que vai trazer a constância, né? Porque a influência hoje, a influência digital, às vezes ela é tão forçada, né? Essas coisas assim tão forçada, que pelo amor de Deus, né? Tu fica ali olhando e daí, bom, é a venda pela venda, como tu falou, né? Eu vou falar sobre um dentista, sobre um outro, tá? Mas e qual que tu vai daí, né? Qual tu acredita de verdade? Tu acredita? E a gente tá no interior, né? A minha supervisora, ela disse, Ellen, tu é muito interiorana. Porque eu também sou meio... Eu não sei lidar muito com essas coisas muito tecnológicas, né? Eu sou bem atrasada. E daí ela me chama de interiorana. E bom, a Arroio de Sal é extremamente pequeno. Não temos muitos influencers, né? Não. E tu sabe que eu sempre, na minha, assim, mas eu sempre acompanhei um pouco do teu trabalho. E eu acho que é isso, porque a constância, ela vem da verdade. Porque se não tiver verdade, tu não vai conseguir estar ali. Mesmo que tu vai se reinventando, mesmo que tu vai mudando o foco, ou falando sobre outras coisas, é maternidade, depois é maquiagem, é autocuidado, depois eram os provadores, enfim, volta a maquiagem, mas tem verdade, porque era aquilo que tu acreditava. E daí acaba sendo gostoso de ver, né? E isso é gostoso, porque daí eu vou me identificar contigo, né? Porque eu vou ver que é o que tu faz e tu aplica, né? Se não tem verdade, daí, bom, já cria uma fantasia, já cria um ideal, já cria aquela coisa, né? Aquela coisa majestosa, assim, daí eu fico, não, mas eu não sou assim. Daí pode vir a cobrança, né? Claro. Só que daí também eu acho que não se sustenta. Eu acho que logo... Não. Sabe que pra gente que trabalha, né? A gente que trabalha com rede social ali, né? Com clientes que tem agência de comunicação, a primeira coisa que a gente fala para os clientes é seja você. Porque um personagem tu não vai conseguir manter, né? Tu não vai conseguir manter um personagem por 10 anos. Tu te perde. Tu te perde. Tu te perde. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, ó, mas de que forma eu falo? Da tua forma. Como se tu estivesse atendendo um cliente pessoalmente. Exato. De que forma eu boto minhas mãos na frente, boto minhas mãos... De que forma tu te sente mais à vontade? Eu posso te dizer, o ideal é tu colocar as mãos para frente e tu gesticular com calma. Mas eu quero que tu fale da forma como tu se sentir mais confortável. Porque quando as pessoas te verem no vídeo, elas precisam te ver, né? É aquela pessoa que elas encontram no mercado, na padaria, na fila da farmácia. Elas vão saber que é tu ali. E isso sim, tu constrói autoridade e tu constrói credibilidade. Então é bem isso que tu falou, é verdade, é ser quem tu realmente é. E às vezes nem tem tanto domínio, assim, né, de poder falar com propriedade, às vezes começa a gaguejar, às vezes começa a se repetir, enfim, né, e, nossa, eu às vezes nas poucas vezes que me arrisquei nas telas aí, né, mas ainda assim, porque daí, aquelas pessoas que também não, que se sentem mais inseguras, ou que são mais tímidas, elas também vão se identificar contigo, né? E que bacana, né? Guria, é ótimo. Eu digo duas coisas. Não exclui nenhum vídeo que tu grava, porque a gente tende a cobrar mais da gente.
né? Nós tendemos a ser mais críticos com a gente. Então, não exclui teu vídeo. Tu espera e amanhã a gente avalia. Não exclui nada, né? Não exclui nada. A gente avalia amanhã. Sempre no outro dia a gente tem um olhar mais caridoso com a gente mesmo. Então, e a importância realmente de que a gente está conversando, de tu ser tu, né? De tu se mostrar, de tu, enfim. E da gente lidar com as nossas imperfeições e com aquilo que não é tão bom e que às vezes não vai ficar perfeito, não vai ficar lindo, não vai ficar maravilhoso, mas é isso. Mas Eu não sou Mas tá isso, feito, né? Eu não A gente sou era assim na vida perfeita, real. né? Antes o feito do que o perfeito. Como é difícil tolerar isso, daí diz um pouco de saúde mental, assim, a gente tolerar no outro o imperfeito e na gente também, né? Sim. A gente Porque é muito quer. mais fácil a gente aceitar o erro do outro do que o nosso, né? A gente arranja desculpas pro outro. Ah, mas ele errou por causa disso, por causa daquilo. Eu não posso errar, É verdade. né? Tem essa autocobrança, assim, de tu estar sempre perfeita. E sabe que como eu gravo muito, esses dias as gurias postaram uns erros de gravações. E acontece, gente, muito. Porque se tu não, eu sempre digo, se não vai de primeira, vai só na 20ª. Grava e não vai mais. E daí me mandaram no dia, daí eu repostei, né? Daí me mandaram. Eu achei que tu não errasse. Erro e bastante. Então é natural, né? Mas é aquilo que tu passa pelo natural também, né? Que vai pelo natural. Acho que é um processo importante para quem está nos assistindo também, que quer trabalhar com internet, porque a gente hoje, como tu mesmo trouxe, a internet ela é essencial para os negócios, para os empreendedores, para as empresas, para os profissionais, né? Tu ter presença digital. Até porque as pessoas pesquisam, né? O boca a boca vale, ainda é super importante, mas tu não conhece a profissional, te indicaram. O que tu vai fazer? Fulano de tal. Tu procura no Instagram, procura no Google, procura hoje em dia no Facebook, mudou um pouco o perfil de consumidor, mas o público consumidor mesmo vai para o Google e vai para o Instagram. E daí a pessoa entra lá, vai procurar o profissional indicado, não tem presença digital, não aparece, te passa a sensação de que ele não existe. Por que isso? Mas é verdade. É a mesma coisa que tu ir numa loja e a loja tá com a porta fechada. Exato. Né? Se a pessoa não tá ali online, parece que não tá funcionando. Ou que não é um bom profissional, ele não tem o que mostrar. Exato. Ele não é um não bom tá profissional. trabalhando, não tem algo de se orgulhar que ele queira mostrar. Eu acho que principalmente pós-pandemia, É. porque ela foi uma aliada incrível na pandemia, porque quase todas as profissões e a vida, escola, vida social, amizade, principalmente as profissões e os comércios, enfim, empresas fizeram uso da internet, das redes sociais para poder se reinventar, né? Verdade. Então ela foi uma ferramenta essencial, né? Então o quão ela hoje é nossa aliada, é nossa amiga, a gente não, né? Isso mais é uma difícil que coisa às vezes que seja. eu falava bastante assim para os meus parceiros da época. Não deixem de postar, não parem de postar. Porque as pessoas, quando a pandemia acabar, porque a gente achou que ia ser 15 dias, mas em 15 dias, quando as pessoas pensaram assim, Eu falava muito isso. Preciso comprar uma blusa, eles vão lembrar daquela pessoa que estava no digital enquanto a gente estava trancado em casa. Eles vão lembrar primeiro de ti, que estava ali ativo, do que daquela loja que ele sempre ia, que não postou nada. Que parece que fechou. Que aconteceu, infelizmente, né? Muitas pessoas faliram, fecharam. E tu não sabia o que estava funcionando, o que não estava, porque a gente tinha até medo de ir pra rua, né? Sim, pra ver isso. Isso, eu lembro que a gente em isolamento social, a gente conversava, eu e as minhas amigas, através de chamada de vídeo. A gente queria se ver, a gente tava com saudades, porque foi muito tempo. Daí alguém tinha alguém na família com algum problema de saúde, ou alguém tinha um problema de saúde, então o pessoal se resguardou. Então, realmente, as tecnologias, elas nos aproximaram, né? E a pandemia, acho que também mudou a forma das pessoas se comunicarem. Né? Então, realmente, a presença digital hoje ela é muito mais forte. Embora, eu quero até fazer um parênteses ali das crianças, né? Então, nos finais de semana que as crianças estão comigo, um dia é sem celular. Mas é uma regra recente, né? Em função do meu trabalho, então eu estou conseguindo fazer. Mas, neste dia, eu também não fico com o telefone. E neste dia,
A gente joga jogos o dia inteiro. Ensinei eles a jogarem pife, levei uma surra de pife do lugar. Agora ele só quer jogar pife. Sobra 10 minutos, a gente pode jogar pife. Mas tu vê, então a gente também viu que tá demais, Sim. né? Para todo mundo, No é caso, geral. no caso das crianças, tem um agravante muito forte, é porque a criança ainda está se constituindo e a internet, as redes sociais, elas são um veneno para a criatividade. É. Então, a imaginação, isso tudo que a criança precisa para se constituir saudável, porque ela precisa formar o imaginário dela, ela precisa de elementos, ela precisa produzir, ela precisa, a cabecinha dela tem que ferver, tem que produzir realmente. E se ela tá nas telas, vem tudo muito pronto, né? Uhum. Então, é um veneno, né? Então, e se a gente não se policia, a gente também não consegue policiar eles, né? E reduzir isso. Sim. Ana, de que forma a maquiagem mudou a tua vida? Eu acho que nessa minha retomada para o mercado de trabalho, efetivamente, assim, porque até então, tudo que eu fazia fora maternidade era o tempo que o Arthur estava na escola. Quando ele está na aula, eu posso ir treinar, eu posso fazer alguma coisa por mim. Então, eu tinha aquele prazo, aquelas horinhas enquanto ele estava na escola para fazer isso, e o resto do tempo era 100% eu. Porque a gente veio morar em Arroio do Sal, só eu, meu marido e ele, então a gente não tinha com quem deixar ele. Rede de apoio. Não tinha rede de apoio nenhuma, era eu só. O meu marido precisava trabalhar para botar comida em casa, então, né? Então, esse tempo que eu tinha era o momento que o Arthur estava na escola. E o Arthur tinha quantos anos? Quando a gente veio para cá, ele Quando fez tu 3 anos. retomou? Quando eu retomei, ele tinha 8. 5 anos da tua vida praticamente dedicada a ele. Basicamente desde que ele nasceu até os 8, entre uma tentativa e outra de trabalhar mais 100% com ele, assim. Uhum. Todas as demandas era tudo comigo, sempre. E tu Pode falar. Era uma adaptação para poder conciliar, tu acha, as tuas tentativas de reinvestir aí na vida profissional, era para poder tentar conciliar, talvez se não fosse a demanda da maternidade, seriam outras coisas, ou não? Tu acha que já era alguma coisa muito tua ali? Não, eu acho que já era algo meu, assim, disso já, da maternidade, enfim. Eu acho que já era predefinido, Juntou assim. o útil ao agradável. Era isso que eu te era exatamente isso. Se era um desejo teu pausar em algum momento para se dedicar a ele, ou não, se foram as circunstâncias que foram. De verdade, assim, não era um desejo meu só o maternar, assim, ser Sim. só mãe dele. Mas as circunstâncias foram encaminhando para isso e ficou nisso, assim. Porque o tempo todo eu lembro que eu reclamava pro meu marido várias vezes que eu queria trabalhar, que eu queria ajudar, botar dinheiro em casa, porque teve momentos que meu marido precisou trabalhar em 2 empregos para dar conta de tudo, porque eu não tinha como trabalhar. Porque se eu fosse trabalhar, ia ter que pagar alguém para cuidar dele. Que foi uma tentativa nossa uma época. E daí não valia a pena, porque eu ficava longe do meu filho e pagava alguém para cuidar dele. Eu chegava em casa e não tinha dinheiro de salário, porque eu pagava alguém. E eu não tava com o meu filho, então não fazia sentido. E que isso é um conflito de muitas mães. Muitas mães que a gente vê sair do mercado em função disso, né? Sim. E acabou sendo isso, assim. E daí, quando eu vi que eu disse, não, agora ele tá grande. Aí aconteceu também na pandemia da minha sogra vir morar pra cá. Então, daí eu conseguia ter uma rede de apoio, porque apesar dele ter dindos, outras pessoas, eu não tinha isso de, tipo, meu filho não vai incomodar outra pessoa, né? Se tem eu pra cuidar, eu vou ficar e vou cuidar. Então, quando ela veio, que foi quando ele tinha 8 anos, por aí, 8, 10, eu disse, não, agora eu vou focar no que eu quero, vou fazer alguma coisa por mim, que agora é a minha hora. Sim. E como foi essa retomada depois de tantos anos fora? Eu acho que pela questão da internet, eu não me sentia assim tão perdida. Porque eu sabia, tipo, tudo que estava acontecendo no mundo, era uma coisa que eu pesquisava muito. Então, a maquiagem e a moda, e as coisas que eu estudava, que eu gostava muito, que eu falava na internet, era para o mundo que eu estava indo, né? Além porque a coisa da influência tinha muito ligação com a moda, com as tendências, com o que estava acontecendo no momento no mundo. E a maquiagem acaba ficando atrelada a isso tudo, né? Então, quando eu voltei para o mercado de trabalho, foi em relação a isso, assim. Em continuar como influencer cada vez mais, aí com mais afinco, porque daí eu tinha mais liberdade de horário para fazer isso, né? Que antes era tudo muito limitado o meu tempo, eu tinha mais tempo para isso, então eu conseguia conciliar, e num dia eu fazia um provador e atendia uma cliente de maquiagem,
maquiagem, conseguia intercalar tudo isso. Uhum. Atender de madrugada, essas coisas que toda maquiadora passa, tipo, 5 horas da manhã. Eu tinha essa liberdade porque tinha quem pudesse ficar com ele. Eu Sim. consegui me libertar para isso, E né? acho que até fica um exemplo, né, para as mães que estão em casa, né, que às vezes querem voltar, não sabem de que Uhum. forma voltar, que é possível, Sim. né, Uhum. apesar de às vezes ser um longo período, É. é possível. É possível e é necessário. Sim. É muito necessário. E digo, não só pela gente. É necessário que a gente consiga ofertar para o nosso filho uma mãe autoinvestida. Uhum. E Uhum. que ele possa olhar, né? Para ti, tu também se investindo, porque é a partir daí que ele vai conseguir se investir, Sim. né? Se tu coloca, projeta tudo nele, ele tem uma responsabilidade imensa de te fazer feliz e de te Uhum. devolver esse Uhum. investimento, né? Sim. Então, a gente precisa, assim, aos pouquinhos, né? Claro que conciliando, né? Nossa vida é uma eterna conciliação. A gente precisa dividir aí, né? Todo o nosso tempo de 24 horas para tudo que a gente quer fazer. Mas é um eterno importante equilíbrio entre dividir não um pouquinho. corre e não perde tempo, né? Mas o quão faz bem para eles também, além de Sim. fazer bem pra gente. Então não é só importante, é necessário. Uhum. É. Então, recentemente, tu decidiu uma nova empreitada, né? Que é empreender. Uhum. Então, como surgiu isso na tua vida? Como é que está sendo essa experiência? Na verdade, assim, ano passado eu entrei na sociedade do salão onde eu atendia como maquiadora, me tornei sócia no começo de 2023. E foi um desafio também, porque é uma coisa que eu gosto bastante, de lidar com pessoas, um desafio diferente. E ainda assim eu trabalhava com o que eu gostava, que era maquiagem, estava ali atendendo e lidando com pessoas. E me demandou bastante tempo, porque a minha sócia ficou grávida nesse meio tempo, então ela ficou praticamente afastada. Então eu fui sócia, mas fui sozinha. E só que eu não sentia mais prazer. Até a maquiagem eu já estava desgostosa, assim. Porque pra mim a maquiagem é como se fosse uma terapia, tanto pra eu me automaquiar, como pra eu maquiar alguém. E daí, como eu tinha outras muitas funções, eu tava sobrecarregada, não tava Uhum. sendo prazeroso mais aquilo. Aí, começo desse ano, eu decidi sair da sociedade. Eu disse, não, eu vou sair da sociedade e vou fazer coisas que eu gosto. Pensar em mim, fazer coisas pra mim que me dá um fôlego a mais. E a ideia era fazer uma loja de maquiagens. Só que eu não tinha dinheiro para investir, eu precisava começar, mas eu não tinha dinheiro para investir. Eu fui pelo caminho mais fácil, que era os acessórios, os óculos, que é o que eu vendo hoje na loja, e que são coisas que são atreladas à moda, à beleza, tudo que eu sempre falei, que eu sempre amei, sempre gostei muito. Os acessórios, eles também têm essa coisa de empoderar a pessoa, de empoderar a mulher, que tu te enfeita, tu te sente mais bonita, mais feliz, mais vibrante, porque a gente não vai se arrumar se a gente não tá bem, né? É verdade. Então, isso, às vezes, tu não tá bem, tu te arruma e já dá uma melhorada, já levanta a autoestima, tu já se empolga um pouquinho mais. E tá sendo uma delícia, um desafio muito delicioso. Eu retomei a vida, assim. Meu marido disse assim: tu tá outra pessoa. Tu mudou, assim, ó, da água pro vinho. Ele notou, assim, É essa. notório, assim, minha família, todo mundo fala, assim, porque tem aquela coisa que eu tenho muito isso de esperar a aprovação das pessoas. Eu sempre tive uma dependência muito emocional, assim, nesse sentido, de que eu tenho que fazer as coisas, mas a Lili tem que gostar, tem que achar que é legal. Eu sempre tive muito isso. E dessa vez eu disse assim: não, agora eu vou fazer uma coisa que eu quero pra mim, e não tô nem aí se não gostarem, eu vou fazer e vai funcionar e vai dar certo. Peguei isso pra mim e disse: não, vai ser assim. E até então tá sendo assim. Faz 3 meses, oficialmente, assim, que eu abri a loja, e eu fiz tudo exatamente do jeito que eu queria, assim. Tudo a minha cara, tudo do meu jeito. Até a compra das peças é o que me representa, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: isso aqui tem a cara da Ana, sabe? Então foi desde o começo da loja, foi assim. Então é uma coisa bem diferente de tudo que eu já fiz, mas sempre me reinventando. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, né? Eu sempre digo, a gente tem que abrir os leques, né? Sim. A gente precisa saber todas as possibilidades que a gente tem para saber qual decisão tomar. A gente estava tendo uma conversa assim. E daí ela disse: mas neste momento eu quero alguma coisa que seja eu. Porque até então
eu fazia o que os outros me diziam para fazer, o que os outros achavam que era legal. E agora eu não quero mais isso. Agora eu quero fazer aquilo que eu acredito. Sim, Eu acho que também, de repente, é um momento de maturidade dela, sim. né? Pós-mãe, pós-retorno ao mercado de trabalho, de se encontrar, de saber o que quer. E eu acho que tudo o que veio antes possibilitou Eu essa acho. Ana de agora, né? Esse empoderamento, essa permissão, né? Esse se autorizar, só foi possível por conta desse processo anterior. Que eu acho que todos eles têm muito dessa tua marca registrada, né? Que é colocar a verdade, que é fazer aquilo que tu acredita, que é. Me veio agora na cabeça um vídeo. Enfim, uma postagem tua mostrando os óculos e eles têm o nome de amigas, de pessoas, né? Aham. E, olha, olha isso, né? Olha o quanto isso significa, né? Olha que bacana. Então tem muito teu colocado ali, né? Tem a tua personalidade ali, tem o da tua construção, né? Tem de tudo que tu representa. Então é muito diferente, né? Sim. É a Ana. É. A gente olha e vê que a Ana, inclusive, todos os episódios elas Sim. podem, eu sempre estou com os acessórios da Ana Help. Esse aqui eu disse pra ela, eu usei hoje, mas já é meu. Eu já avisei ela, esse eu vou ficar. Uma tornozeleira que a gente não Sim, pode esquecer não de tudo podemos. entregar. Mas é a Ana. E quem gosta, quer te acompanhar, né? Aonde pode comprar os teus produtos, os teus? Já comprei de tudo. Já comprei brinco, já comprei colar, já comprei óculos, já comprei tornozeleira. Hoje a minha loja online ela funciona 100% no Instagram ainda, porque como é um bebezinho, né? Eu tenho 3 meses de loja, ainda tô analisando para que lado que eu vou, mas inicialmente, como a gente sempre fala, o meu leque no momento está aberto, mas no digital. Que eu vim do digital, né? Desde muito tempo. Então essa ideia de começar no digital nem passou outra possibilidade na minha cabeça de abrir uma loja física, por exemplo. Então eu trabalho com o Instagram e, né, WhatsApp, essas coisas todas que tem o link ali no meu Instagram, que as pessoas conseguem conversar comigo e eu faço um atendimento personalizado, levo as peças para a pessoa provar e tudo mais. E ali eu passo todos os detalhes, informações, conteúdo sobre tudo o tempo todo. Está presente. Estou presente. Essa personalização eu acho que faz todo o diferencial, né? Porque é sobre isso, não é só um produto, né? Sim. É tudo o que tem ali junto. Eu quero entregar uma experiência para as pessoas, é aquilo de tu passar o que tu gostaria de receber, né? Aquele carinho, aquele jeito de empacotar, da etiquetinha, tudo é tudo 100% pensado para uma boa experiência da pessoa quando recebe os produtos. Ana, o que a Ana de hoje diria para a Ana criança lá, meiga, cheia de sonhos? Eu acho que eu diria para ela, assim, para ela acreditar nela e não esperar a aprovação dos outros, que foi uma coisa que eu falei antes. E porque no momento que tu acredita em ti e vai, a coisa flui e tu te reconhece. Porque eu tinha muito medo de fazer e não dar certo, de não ter a aprovação das pessoas. Então, acreditar em ti, no que tu acredita e fincar o pé e fazer. Eu acho que principalmente isso, assim, acreditar e não ter medo de se reinventar. Mas acho que o medo ele é natural, né? A gente só não pode deixar que ele nos paralise. Isso. Se ele nos paralisar, a gente tem que repensar e ver o que está acontecendo ali, né? Porque é um sentimento e é algo que diz muito sobre, de repente, algo real que impossibilita mesmo, né? Mas poder apostar, investir, acreditar, né? Vai transformando esse medo, né? E quando tu fala, Ana, a respeito disso, né? De precisar da aprovação dos outros, talvez também foi a partir das
as aprovações dos outros que tu começou a se aprovar, né? Sim, A foi. gente precisa do reconhecimento dos nossos pares, das nossas, né, do nosso entorno, os amigos e enfim. E eu acho que tu foi tendo essa aprovação e também favoreceu que então tu pudesse se Uhum. autorizar e se reconhecer, Sim. né? E que é lindo isso, né? Diz Uhum. das nossas relações, somos feitos de relações, né? É um processo, né, que a gente vai passando aos poucos, né? E sabe quando a gente estava conversando para ver o tema, daí eu disse, vamos falar sobre a maternidade, sobre tu ficar todo esse tempo parada e tal. Me manda tua biografia. Decidimos que a gente falaria sobre isso. Ela me mandou a biografia, eu fui escrever o roteiro. Deu, Ana, não dá? Porque tu não é só isso. Tu entende? Isso foi uma parte de ti, uma parte da tua história, uma parte da tua vida, mas isso não é quem tu é. Então a gente precisa abrir o leque, né, da tua história e contar toda a tua história. Que sim, tu pausou a tua vida por um tempo, mas que tu se reencontrou, que tu buscou outras coisas, que tu buscou Sim. uma nova Ana e que hoje tu deu um passo enorme na tua vida, né? A gente pode dizer que é um sonho que está sendo realizado? Sim, com certeza. De ter a minha marca, de ter, como a Ellie falou, que dá para ver que sou eu nos produtos, nas coisas. Essa era a intenção realmente, me mostrar que as pessoas me reconhecessem através de algum produto, de alguma coisa, porque a influência digital ela meio que passou assim. E é uma coisa que deixa algumas marcas, eu sei que eu deixei marcas em várias pessoas, mas não é algo palpável assim. Eu acho que a marca, que a loja, sim, vai se tornar isso tudo no futuro. Sim. E do que hoje tu não abre mão? Eu acho que de mim, de me respeitar, de fazer o que eu quero, o que eu gosto, de ter a minha paz, de estar confortável na minha pele, literalmente, assim, de fazer o que eu gosto, sem essa coisa de ter medo do que os outros vão achar, de como vai ser. Eu acho que disso, assim, eu não abro mão de. Com leveza. É, Sabendo hoje quem tu é. é, Maturidade faz eu isso com a acho que gente. realmente é isso, assim. Porque leva um tempo, é um processo, né? E hoje, pra mim, isso é primordial, assim. Eu aprendi a dizer não, essas coisas Olha. todas que são meio difíceis, né? Não, eu não quero, eu acho que eu prefiro ficar aqui no meu cantinho, na minha paz, e pra mim tá ótimo assim. E eu me lembro de uma conversa que a gente teve também sobre isso. Então, mas e se eu não gostar, tu vai dizer que tu não quer? Né? Então vai dizer que É tu tão não quer. simples, né? Obrigada. Não, obrigada. Obrigada, neste momento não me interessa. Exato. E é tão bom, nossa, é uma delícia. É libertador, né, guria? Meu marido teve esses dias ele me contando de uma situação, né? Fizeram uma proposta para ele, enfim. E daí ele disse: não, obrigado, já tomei café na avó. Ele me contando, eu ri tanto, forma ali, enfim, né? Não me interessa. E tá tudo bem, né? Tudo bem, né? Mas acho que isso vem com a maturidade. Gurias, a gente já, então, estamos nos conduzindo ao final do programa. O Rogerinho já fez ali todos os sinais possíveis. Tá quase mandando sinal de sinais. Tá quase fazendo queimando alguma coisa, que nem a Karina falou no último episódio. Ou no penúltimo, não me lembro. Considerações finais, meninas. Eu vou falar que eu acho que a história da Ana, ela é a história de muitas mulheres. O mundo nos cobra que a gente crie filhos como se a gente não trabalhasse fora e que a gente trabalhe fora como se a gente não criasse filhos. E essa conta, ela é humanamente impossível Como de seremos fechar. 100% em todas as esferas, né? Exato. Como? Mas isso traz uma carga para cima de nós mulheres, porque a gente quer dar conta. E a gente faz aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, para conseguir dar conta de tudo. Então, a história dela me traz esse caminhar, tu entende? Essa evolução do tudo bem. Tudo bem parar a minha vida e só maternar? Sim, tá tudo bem. Tudo bem não parar a minha vida e querer voltar para o mercado de trabalho agora? Tudo bem. Mas eu quero agora, tô 10, 20 anos fora do mercado de trabalho e quero voltar.
tudo bem. Então, eu acho que é um momento que a gente, mulher, nós mulheres, a gente precisa olhar para dentro de si, se acolher, né? Se permitir, se perdoar e praticar o tá tudo bem. Porque cada coisa tem um momento, cada Sim. momento tem o seu tempo. Até porque a gente só vai conseguir entregar o nosso melhor para o outro quando a gente realmente estiver bem, né? É verdade. Então, é importante que a gente faça aquilo que nos dá prazer, a gente faça dentro dos nossos limites, sem querer ser 100%, aceitando os nossos fracassos, aceitando que nem sempre a gente vai estar ali totalmente, vai ser a melhor mãe possível, vai ser a melhor profissional possível, e vai ser a melhor esposa possível, vai ser a melhor amiga possível, porque tem isso também, Tem né? tudo isso. Exato. Tem a vida social, tem tudo. Eu lembrei de uma frase do meu analista que ele disse assim: Ellen, normalmente a qualidade ela é oposto à quantidade. Então, quando a gente quer muito, 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 a gente quer ser muitas coisas e fazer muitas coisas e dar conta de tudo, assim, em demasia, a gente vai perdendo a qualidade, né? A gente tem que saber dos nossos limites, a gente tem que dar o tempo, a gente tem que se permitir aí errar. É extremamente difícil, né? Para dar boca para fora, né? Digo por mim. Mas é muito difícil a gente conseguir entender os nossos limites. Mas extremamente importante, né? Porque senão a gente vai perdendo em qualidade de vida, em qualidade de saúde, em qualidade de entrega para o nosso filho, para o nosso trabalho. Bom, eu diria para ninguém parar de acreditar, não deixar de correr atrás, de fazer o que tu gosta, porque pode ser que não seja esse momento, pode ser que agora não dê, né? Porque as demandas sejam outras, mas vai ter um momento que vai dar certo, que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente quer, que a gente tem vontade, que representa a gente, que valida o que a gente acredita. Eu acho que principalmente seria isso, assim. Muito bem, gurias, muito obrigada pela participação de vocês. Quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores. Sem eles, nós não estaríamos aqui todas as quintas-feiras para ter esse bate-papo super agradável e necessário. Então, quero agradecer Sal da Terra, Pub 36, Dona da Praia, Ana Help Store, Inventar Comunicação e Hoffman Odontologia e Saúde. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Aproveita e já se inscreva no canal se você não se inscreveu. Ative o sininho, vai lá na nossa página do Instagram. Elas podem e como podem, porque a gente adora postar os bastidores por lá. E por lá também você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Gurias, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. E, gente, vocês de casa, até a próxima quinta. Beijo, até lá. Tchau.